gravar. 1, 2, 3. Olá, agradeço o convite à OAB de São Paulo, à Comissão de Advocacia na Mediação e também à Comissão de Cultura e Eventos. Felicito a iniciativa de Caio dos Santos, Ana Luísa Isoldi e Alexandre Rolo. O meu nome é Dulce Nascimento, sou especialista em resolução estratégica de conflitos. E aquilo que me proponho é falar sobre o tema diferenças entre mediar e advogar. E para tal, considero que é necessário aprofundarmos algumas informações e também desenvolver aqui conhecimentos para ultrapassar mitos e quebrar também aí alguns paradigmas. Vivemos numa nova era, uma era de diferentes métodos de gestão e resolução de conflitos, onde temos múltiplas opções, múltiplas possibilidades de escolha de soluções para gerir e resolver os conflitos dos nossos clientes. Sucede que escolher e experimentar algo novo impõe-se a irmos da zona de conforto e, com isso, entrarmos aí numa zona de aprendizagem que também é, de alguma forma, um desconforto. E até que ponto é que nós estamos ou não preparados para aceitar isso e, com isso, também preparados para entender essa diferença entre mediar e advogar. Os principais diplomas legais sobre a mediação no Brasil, além da Resolução 125 de 2010 do CNJ, que sofreu depois a emenda número 2 em 2016, nós temos a Lei de Mediação e o Código de Processo Civil. O ordenamento jurídico brasileiro, neste sentido, ele traz-nos não só várias noções, como também ele nos traz várias referências e definições para nós entendermos esta diferença. Mediação em concreto, e aí eu vou-vos trazer aquilo que é a minha noção de mediação, a minha definição de mediação. Em primeiro lugar, é um processo. E como processo que é, ele tem etapas, ele tem regras, ele tem princípios, ele tem procedimentos. Esse processo em concreto, que é a mediação, ele é vocacionado para trabalhar gestão e resolução de conflitos entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que têm um de 4 interesses no meu entender e de acordo com aquilo que é também a minha experiência. Eles têm interesse em manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar relações ou relacionamentos, independentemente do grau de proximidade ou o grau de intimidade existente. Sendo que, para que o processo de mediação ele seja um método, um processo adequado, a negociação não deu certo. E por isso nós precisamos da mediação, como eu vou falar daqui a pouco, desse tal mediador e de tal atuação de mediar que é diferente da atuação de advogar. A intervenção desse terceiro, que é um técnico especializado, ela faz-se sem poder de decisão ou ingerência e esse mediador, ele tem de facto aqui uma atuação e tem determinadas características também. Em primeiro lugar, nós podemos ter mediador judicial ou mediador privado. O mediador judicial, ele precisa não só de estar cadastrado no CNJ, como também ele respeita o Código de Ética previsto na Resolução 125, no anexo 3, e ele tem aí uma série de exigências até ele conseguir ser mediador judicial. Desde logo, ele tem a questão de que ele precisa de ter uma graduação reconhecida pelo MEC há pelo menos 2 anos, seja ela qual for a graduação, e ter também uma formação reconhecida pelo CNJ de 40 horas teóricas e 60 horas práticas. Isso é aquilo que resulta do artigo 11 da Lei de Mediação. Já para quem quer atuar como mediador privado, ele tem de ser capaz e ter uma capacitação, mas a lei não descreve o que é essa capacitação, nem traz exigências ou demandas sobre ela. Aquilo que de facto se impõe então para se ser mediador privado é ter o reconhecimento dos mediados, dos intervenientes no processo de mediação, onde também incluímos os advogados, bem como a confiança do mercado, onde, para além do respeito pelos princípios e pelas regras do processo de mediação, é necessário que esse mediador também cumpra com códigos de ética específicos
designadamente de entidades nacionais e internacionais. Sobre este mediador, nós temos então a sua definição ou a sua exigência no artigo 9º da Lei de Mediação. Mas o que é mediador e o que é mediar? Em primeiro lugar, e para nós distinguirmos então mediar de advogar, nós precisamos de entender que a atuação do mediador ela é feita de um modo imparcial. Imparcial sobre o tema, imparcial sobre os sujeitos e com desinteresse do resultado. Isto é, esta imparcialidade ela tem de ver com uma percepção externa de um terceiro, sem poder de decisão ou de influência, que ele não vai tender para nenhum dos intervenientes naquele processo. De outra forma, a atuação do mediador, ela também é uma atuação que ela é independente, isto é, ela é independente dos intervenientes e das suas pretensões individuais. E, além disso, ela ocorre com ausência em relação àquilo que é a obtenção de um determinado resultado. Por fim, dentro da sua atuação de mediar, vamos ter também uma atuação de um tratamento igualitário, isto é, de uma isonomia em relação àquilo que são os vários intervenientes. E estas características de atuação do mediador, como já estamos a ver, elas são de facto diferentes da atuação de advogar, da atuação dos advogados. E como é que são, ou quais é que são as principais funções então deste profissional que é o mediador, que eu já trouxe aqui, que é um profissional técnico. Em primeiro lugar, aquilo que ele vai fazer é, ele vai ter uma intervenção no sentido de auxiliar os intervenientes a entenderem o conflito, os problemas e as diferenças de percepções em relação àquela mesma situação. Para tal, ele também tem como função estimular a que esses intervenientes identifiquem interesses e necessidades divergentes e convergentes, bem como ele vai instigar na construção de possibilidades de soluções consensuais, mas ele não vai ter aqui um papel de ingerência, nem um papel de sugestão, nem um papel de avaliação e muito menos um papel de assessoria ou aconselhamento técnico-jurídico. Então a pergunta que se coloca é: como é que o mediador vai realizar essas suas funções? Em primeiro lugar, o mediador ele é um facilitador de comunicação, então ele precisa de ser um especialista em comunicação. E com isso ele vai, através dessa facilitação da comunicação, provocar o quê? Provocar um diálogo entre os intervenientes e também incitar o tratamento das diferenças de uma forma consensual. Por fim, ele vai estimular a criatividade na construção de soluções e com isso ele vai conseguir otimizar aquilo que até ali não foi possível de realizar. Então vejam que já identificámos que mediação e a atuação do mediador, ela não ocorre nem em todas as situações, nem para todas as pessoas. Ela vai depender de facto de nós termos já evoluído em relação à tentativa de gerir e resolver aquele conflito através de uma negociação prévia que não deu resultado, mas que, atendendo à existência de continuidade da relação, atendendo à existência eventualmente de algumas questões de confidencialidade, de imagem e outras que eu vou abordar daqui a pouco, é importante ter um mediador. E aí nós entramos, mais uma vez, nesta distinção entre mediador e advogado, entre mediar e advogar, naquilo que são os deveres do mediador. O Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, o anexo 3 da Resolução 125 de que vos falei, ele menciona um dos deveres como sendo o dever de informação. Só que este dever de informação, tal como consta do anexo 3, ele consiste no dever de esclarecer os intervenientes sobre o método de trabalho, ou seja, sobre o processo de mediação, apresentando então de uma forma completa, de uma forma clara, de uma forma precisa, informando os intervenientes sobre o que são os princípios, o que são as regras, quais é que são os procedimentos, quais são as etapas do processo de mediação. Esse é o dever de informação, que é substancialmente diferente do chamado princípio de decisão informada, que esse diz respeito ao mediado e não ao mediador, ok?
Bom, então já estamos aqui a ver algumas diferenças, porque quando nós falamos em princípio de decisão informada, se for uma decisão informada técnica ou jurídica, sabemos que essa é uma atividade privativa do advogado e não do mediador. Mas se ainda houver alguma dúvida sobre esta distinção entre mediar e advogar, também esse mesmo anexo 3 nos fala que existe uma desvinculação da profissão de origem, isto é, quando o mediador está a atuar nessa função, ele tem não só o dever de esclarecer os intervenientes de qual é que é a sua profissão de origem, como que de facto ele está desvinculado da mesma. Isto é, se houver necessidade durante o processo de mediação de alguma orientação ou de algum aconselhamento, é possível, afeto a alguma área do conhecimento, é possível suspender aquele processo e, com o consentimento de todos, trazer esses terceiros profissionais para dentro do processo de mediação. Estejamos nós a falar de advogados, de contadores, de psicólogos, pedopsicólogos, engenheiros, informáticos, o que quer que seja. Então nós precisamos desde já de entender que esta diferença entre mediar e advogar, ela se encontra, por um lado, em relação a esse dever de informação do mediador, que vai auxiliar, de facto, a compreender as questões e os interesses do conflito, mas que esse dever de informação é em relação ao processo, ao procedimento, aos princípios e às regras, e, por outro lado, que esse mediador ele está desvinculado da sua profissão de origem e se a sua profissão de origem for o direito e se ele exercer a advocacia, ele vai estar, enquanto mediador, impedido de dar consultoria, assessoria ou direção jurídica aos mediados. Se ele não cumprir com esse seu dever, aquilo que vai acontecer é que ele estará a cometer infração ética e também ele está a colocar em causa a imparcialidade. Então, isso é algo muito sério. Se dúvidas houver, fica aqui um convite para vocês lerem o artigo 6º da Lei de Mediação, bem como o artigo 172 do Código de Processo Civil. Ali está absolutamente claro que existe um impedimento pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que esse mediador atuou, em que teve a atividade de mediar, dele poder assessorar, representar ou patrocinar qualquer dos intervenientes. Mas o próprio anexo 3 da Resolução 125, no artigo 7º, ainda vai mais longe. Ele diz que o conciliador ou o mediador ele fica absolutamente impedido de prestar serviços profissionais de qualquer natureza. Então importa nós entendermos aqui que, de facto, em relação ao advogado e à atividade de advogar, existe este impedimento claro daquilo que é a atividade privativa da advocacia, mas também em relação às outras atividades e às outras profissões existe igualmente o mesmo impedimento. Então não é nada específico nem relativamente ao advogado, mas sim é esta distinção entre mediar e as outras profissões. Ser mediador, em particular, inclusive, ele é de tal forma específico e aquilo que se pretende é de tal forma profissionalizante que o mediador, por exemplo, no regime e no ordenamento jurídico brasileiro, ele não pode atuar como árbitro, nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais, decorrentes de conflitos onde ele tenha atuado como mediador. E isso decorre do artigo 7º da Lei de Mediação. Isto é, aquilo que nós estamos acostumados a escutar da possibilidade do processo MED-ARB ou ARB-MED, mediação e arbitragem, ou arbitragem e mediação, pode acontecer? Óbvio que pode. O que não pode acontecer é a figura do mediador e do árbitro ser a mesma pessoa. E isso tem de ver com os princípios, isso tem de ver com o procedimento e isso tem também de ver com os objetivos que nós temos com este processo de mediação no sistema civil law, que é o sistema brasileiro, onde nós precisamos de facto de entender não só a dinâmica do processo, mas tudo aquilo que é o contexto da realidade jurídica e também das relações que o direito regulamenta. Atendendo assim aos mencionados impedimentos legais,
do mediador e em relação a esta questão também do advogado, fica claro a impossibilidade de mediar e advogar de forma simultânea, certo? Então, para quem até agora por vezes dizia que eu enquanto advogado faço mediação ou eu advogado também sou mediador, de facto isso é um mito, porque advogar e mediar são atividades, são profissões diferentes. A advocacia em concreto, ela está regulamentada na Constituição brasileira como sendo uma atividade que é indispensável à administração da justiça, onde se, em termos da sua ação, não é, se assegura a defesa dos interesses e direitos dos sujeitos no acesso a uma ordem jurídica justa. E a ordem jurídica justa é algo que já foi desenvolvido, é algo que já está aprofundado, no sentido de nós entendermos que, de facto, ordem jurídica justa é aquela que resolve de uma forma absoluta e definitiva os problemas, as divergências, as dificuldades do nosso cliente. Além disso, ainda, dentro da advocacia, conforme eu já referi e que consta do artigo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB, a atividade privativa da advocacia de consultoria, assessoria e direção jurídica, bem como no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB, também o dever do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígio. Com tudo isto que já aqui trouxemos e abordámos desta diferença entre advogar e mediar, e começando então por conhecer o propósito da atividade de mediar com o exercício efetivo do processo de mediação, aquilo que se pretende é construir a melhor solução para todos e que essa solução ela resolva definitivamente a situação apresentada, sem que haja lugar a concessões. O processo de mediação ele não traz uma proposta de concessões, ele traz sim uma proposta de trabalho conjunto, criativo, no sentido de conseguir alcançar soluções nunca antes pensadas e que no processo de negociação não foi possível alcançar. Da mesma forma, nós estamos aqui também a reforçar o propósito da atividade de advogar. E essa atividade ela tem como principal propósito alcançar justiça para a situação do seu cliente. Então, é uma ação parcial. E a propósito também desta atividade de advogar na mediação, não podemos esquecer que o principal objetivo é conseguir justiça para aquele caso concreto, construindo, através do advogar na mediação, conjuntamente com os demais intervenientes, uma solução que tenha ganhos para todos, mas que seja célere, efetiva e definitiva. Esse é o maior propósito da atividade de advogar na mediação. A pergunta que se coloca então é, já falámos aqui sobre o que se espera de mediar e do mediador, a pergunta é então o que se espera do advogado e do advogar na mediação? Em primeiro lugar, a atuação deste profissional ele é uma atuação de preparação e definição da estratégia e definição de um plano de mediação com o seu cliente. Ir para um processo de mediação implica, de facto, todo esse tratamento e todo esse trabalho prévio. Sem esse trabalho, o processo de mediação ele não vai trazer a potencialidade de resultados que seria possível. Uma outra grande diferença e que se espera também do advogar na mediação é uma escuta ativa e uma predisposição para entender diferentes percepções. Então, nós já estamos aqui a falar de uma mudança de escuta. Ao invés do advogado escutar para responder, ele vai precisar de escutar para entender. Isto é, ele vai também criar uma disponibilidade diferente para que seja viável, de uma forma criativa, construir opções, construir soluções, como eu dizia ainda há pouco, nunca antes pensadas. Entender desta forma procedimento, regras, princípios de mediação é essencial. Então, este profissional que quer advogar na mediação, ele tem todo um conjunto de competências, de atitudes consensuais, que são o oposto das adversariais,
e também de conhecimento de ritual, potencialidades, vantagens e benefícios do processo que precisam de ser desenvolvidas e conhecidas. Então, a ciência em concreto sobre conflito, comunicação e negociação, ela é de extraordinária importância. Em relação à mediação propriamente dita, nós não só podemos e devemos terem atenção que existe a mediação judicial, com mediadores judiciais, como falámos há pouco, como também mediação privada, ou extrajudicial, que pode acontecer em câmaras de mediação e arbitragem, em instituições que tenham modelos deste tipo de processo disponíveis, mas também com profissionais independentes, profissionais autónomos, os chamados mediadores ad hoc. Tudo isso é algo que nós precisamos de entender, não só que existe, como aí precisamos de fazer essa grande diferenciação e essa reflexão sobre o que é que nós queremos e o que é que nós pretendemos. Porque advogar, e em especial advogar na mediação, está previsto e estipulado na lei. Quer na lei de mediação, em relação às mediações privadas, onde no artigo 10º se fala que os intervenientes poderão ser assistidos por advogados ou defensores públicos e que quando um esteja, o outro também deverá obrigatoriamente estar, e nas mediações judiciais, pré-processuais ou processuais, apesar de eu saber que existe aí alguma divergência em relação a essa leitura, no meu entender e de acordo com aquilo que é a minha experiência, parece-me claro que quer o artigo 26 da Lei de Mediação, quer o artigo 334 do CPC, falam expressamente que os intervenientes deverão ser assistidos por advogados ou defensores. E, inclusive, aquilo que o próprio artigo 334 do Código de Processo Civil refere é a possibilidade, inclusive, de que a parte, o interveniente, possa constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Não será o mais adequado e quem é especialista em advogar na mediação sabe disso, mas é uma possibilidade que a lei traz. Então vejam como são imensas as possíveis razões pelas quais nós devemos e podemos, enquanto advogados, decidir advogar na mediação. E desde logo, fazendo aqui uma lista bem pequena, mas para nós entendermos esta diferença do mediar para o advogar, o advogado ele vai precisar de identificar se o seu cliente tem uma situação onde imagem e tempo são importantes. Onde a autonomia da decisão, isto é, ele intervir efetivamente na construção da decisão e ele ter controle de resultado, é algo que importa para o seu cliente e onde também existe um relacionamento com uma daquelas 4 situações que eu vos falei. O interesse em manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar uma relação ou um relacionamento. Tudo isto é acrescido de questões de custos, porque advogar na mediação significa ter também aqui um registro sobre a gestão de tempo, gestão de dinheiro, de custo efetivo e também uma gestão do desgaste que aquela situação leva, além da possibilidade que é dada ao advogado de, dentro do espírito da lei, ter aqui uma intervenção de criatividade no ajuste e na construção de soluções. Então, advogar e mediar são de facto atividades diferentes que não podem ser comparadas no sentido de uma é melhor que a outra ou uma é mais completa que a outra, na medida em que elas se complementam. Agora, aquilo que nós precisamos de entender é que, a partir de agora, desejo eu que tenha de facto outro sentido quando nós escutamos que se estou a advogar, eu não posso simultaneamente mediar ou eu fico com impedimento legal para o fazer por um ano, ou ainda que se eu quero advogar, eu não posso mediar no mesmo juízo. E isso é outra questão que tem de ver designadamente com a questão da mediação ocorrer maioritariamente nos sejusques. E, portanto, nesse sentido,
Aquilo que se pretende é não facilitar, não favorecer aqueles advogados que, além de advogados, são mediadores e que são mediadores judiciais e que têm uma prática dentro do fórum e com isso têm uma proximidade com alguns funcionários ou eventualmente até com alguns assessores ou com alguns juízes. Nós estamos aqui, então, vejam, aqui a cautelar a transparência e a cautelar o respeito pela dignidade diferente destas duas profissões, destas duas atuações. Importando assim, no meu entender, nós concluirmos que é relevante conhecer o funcionamento dos métodos de solução de conflito e também é obrigatório, diria eu, ter uma capacitação adequada para advogar na mediação e, caso queira ser mediador, ter uma capacitação diferente para mediar. Formações em mediar é uma coisa, formações em advogar na mediação é outra. Se existem alguns temas que são coincidentes, óbvio que sim. Os princípios têm de ser conhecidos pelos dois profissionais, o processo, as etapas, as regras, os objetivos, tudo isso tem de ser conhecido pelos dois profissionais. Mas aquilo que acontece é que quando eu vou atuar como mediador, quando eu vou mediar, a minha postura, a minha ação e essencialmente aquilo que é a minha atuação é uma atuação completamente diferente daquela que eu vou definir quando eu vou atuar como advogado na mediação. E isso tem que ficar absolutamente claro, porque se nós não entendermos esta distinção, nós vamos continuar a não prestigiar o processo de mediação e vamos continuar, de facto, a não valorizar algo que não só é imprescindível para o acesso a uma ordem jurídica justa, como é complementar à atuação e à atividade da advocacia. Distinguir estas duas atividades e atuações, ela é, digamos assim, importantíssima, nomeadamente para entendermos que a advocacia ela impõe uma atuação parcial desse terceiro que é o advogado, porque o advogado ele vai representar os interesses do seu cliente, enquanto que na mediação impõe-se uma atuação imparcial desse terceiro, na medida em que o mediador não representa os interesses dos intervenientes. Ele também não faz terapia e ele também não faz reconciliação nem moderação. Agora, ambas, advogar e mediar, mediar e advogar, são atividades técnicas. Atividades diferentes, atividades que têm, de facto, aqui atuações que se vão complementar uma com a outra, mas elas são atividades distintas. Não existe a possibilidade de ser simultaneamente na mesma situação e com os mesmos intervenientes o chamado advogado-mediador ou mediador-advogado. São expressões que não se devem de usar porque elas são expressões erradas ou que podem, eventualmente, trazer dúvidas na sua interpretação. Aquilo que existe, sim, é a possibilidade individual de advogar na mediação ou mediar. Uma das três é possível. Agora, advogar na mediação impõe competências. Impõe competências diferenciadas de advogar no judiciário, de advogar na arbitragem, de advogar por meio de negociação ou em outros processos. Cada um destes profissionais, deste advogar, ele tem regras próprias e procedimentos distintos. Lembrando aqui os 3 R's necessários que eu tenho apresentado para advogar de forma sustentável, nós precisamos de recriar o profissional, reconstruir a profissão e, acima de tudo, reinventar a atuação do que é advogar, assegurando, óbvio, direitos e interesses de uma forma justa, mas de uma forma diferenciada. Para isso é necessário estudo, ousadia, arrojo e assim nós vamos conseguir disponibilizar no mercado uma atuação da advocacia diferenciada, uma advocacia consensual. Mas para nós nos posicionarmos de facto como verdadeiros e efetivos solucionadores de problemas, defendendo os seus direitos e interesses, nós precisamos de transformar conflitos em oportunidade de resolução e para isso precisamos também de desenvolver diferentes competências. Aquilo que eu tenho apresentado como sendo o triângulo do conhecimento para uma advocacia sustentável, onde além das competências e dos conhecimentos
jurídicos, precisamos de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes com valores e ética em conflito, em comunicação e em negociação. É essencial. Mudança que gera transformação, ela acontece de dentro para fora. Portanto, aquilo que eu deixo aqui de mensagem final é o desejo de que façam parte da construção desta transformação, sejam a mudança que querem ver no outro, e advogar na mediação ou ser mediador é uma escolha. E por isso nós precisamos de fazer essa escolha respeitando e potencializando as duas profissões. Da minha parte, muito obrigada pela vossa atenção, fique disponível e até breve.